Seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação, sempre com a participação do tecnólogo em finanças Gilvan Bueno Costa, que é especialista em investimentos. Gilvan, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer revê-lo. Infelizmente, estamos aqui via home office, mas trabalhando, ficando em casa e buscando levar uma informação de qualidade para os nossos seguidores. Gilvan, nesse período de home office, a gente faz algumas entrevistas aqui e sempre tem um barulhinho de fora, às vezes é o filho que corre, às vezes é um parente que fala, mas o que tem muito sido percebido, pelo menos por minha parte, é a área de construção. Pessoas fazendo obras, pessoas construindo casas, e isso parece que está sendo um bom investimento nesse momento, a parte de construção civil. Segundo o relatório da LCA Consultores, o mercado de construção civil está tendo uma perda de mais de 30%, ou seja, o mercado não irá crescer, uma vez que nós temos a possibilidade de um alto número de desempregados, consequentemente uma perda da renda e uma perda do poder de consumo. Dentro desse cenário, é inevitável pensar que quem desejar ter dinheiro para atravessar a pandemia, por exemplo, se não tinha uma reserva de emergência, ele vai precisar vender seus ativos. E nessa hora, com um cenário sem opção de crédito, isso remete a uma queda dos preços. Importante destacar dois pontos fundamentais aqui. Primeiro, as taxas de juros baixas que o Brasil atravessa, Selic a 3,75, que é o benchmark, ou seja, o ponto de referência do mercado. Agora, no dia 7 e dia 8 de maio, nós teremos uma nova reunião e o mercado espera que nós tenhamos aí uma queda de mais 0,50, ou seja, a Selic pode ir para 3,25, pode beneficiar os financiamentos pela Caixa Econômica e outros bancos. E o ponto 3 é que a Caixa Econômica está com uma ampliação do crédito para o crédito, uma ampliação para o crédito imobiliário. E, para finalizar, historicamente, isso é benéfico para o setor. O grande problema é que os bancos estão aumentando o seu PDD, que é o provisionamento de débito duvidoso. Ou seja, o Bradesco aumentou em 6 bi a previsão para ter, por exemplo, dívidas que não serão pagas no prazo de 180 dias. O Itaú fez uma precificação, ou seja, fez um PDD de mais ou menos 10 bilhões de reais. Então, acho que para conceder crédito vai ser um pouco mais difícil pela alta exigência dos bancos, via esse cenário de pouca renda. Digo eu, não especialista, também para as pessoas que juntaram algum dinheiro, pouparam algum dinheiro, é bom talvez colocar o pé um pouco no freio nesses gastos também para coisas mais emergenciais, né? Se a construção não for algo de primeira necessidade. É o momento de se dedicar só ao essencial, uma preservação de caixa. Isso é o que eu tenho falado desde o início da pandemia, e olhando muito, por exemplo, as empresas, né? Por exemplo, o setor de escolas também está fazendo a mesma questão. Ontem teve o balanço da Gol Linhas Aéreas, e ela destacou que ela tinha caixa até o final do ano. Então, nesse momento, é para preservar o caixa. Nós não sabemos quando será a liberação do isolamento social. E agora a gente entra no tema principal dessa entrevista, que é o balanço do mês de abril. Muitas pessoas investiram em abril, mesmo porque é um momento de, apesar de toda essa situação, acho que é importante observar os mercados para manter os investimentos, observar as dicas dadas aqui pelo Gilvan para poder fazer a coisa um pouco mais certa. Então, a gente precisa saber se o que foi investido em abril rendeu, se valeu a pena, quais áreas que tiveram uma performance melhor, só que a gente começa esclarecendo uma questão que são classes de ativos. Eu queria que você, Gilvan, explicasse o que são essas classes e como elas são representadas na prática. Imagine que tem um dia nublado, possibilidade de chuva, e você começa a se preparar para sair de casa. Então, você precisa de algumas ferramentas fundamentais para essa chuva. Você precisa de um guarda-chuva, de um casaco. Se você estiver, por exemplo, em Nova York, você vai precisar de luvas. Você vai precisar se preparar. Então, para cada cenário que for acontecendo, você vai utilizando uma dessas peças. Com essa associação, eu quero te responder que classe de ativos são os determinados segmentos que você possa estar investindo. Leia-se, nós podemos investir em títulos públicos, que é o Tesouro Direto, nós podemos investir no mercado de ações, que é a compra de participação em empresas, nós podemos investir em efeitos inflacionários, né, em inflação, basicamente, e você pode investir em moeda estrangeira. Então, você tem 4 classes de ativos que eu apresentei aqui, fundamentais para a tomada de decisão. Pode falar um pouco mais sobre essa questão da compra de participação em empresas? Por que você prefere essa utilização, esse termo?
essa utilização é importante para conscientizar o Brasil que o mercado de ações não é uma loteria, onde você faz apostas e que você vai ter ali, vai fazer uma coisa chamada day trade. Day trade é comprar e vender ações no mesmo dia. A FGV fez um estudo mostrando que as pessoas que fazem day trade, só 3% ganham, né? Ou seja, as pessoas internalizam só o nome ações, mas uma ação é o reflexo de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando tudo que aquela empresa representa, está contribuindo ativamente para o salário dos funcionários dessa empresa, está podendo, em alguns momentos, participar da gestão da empresa. Então, acho que a gente tinha que, no Brasil, construir uma linha de raciocínio de falar que estamos comprando participação em empresas, para a pessoa ter isso mentalizado e lembrar que o mercado de ações é para um perfil arrojado e visa o cenário de longo prazo. Muito bem, então, de um cenário de 100 pessoas, apenas 3 pessoas conseguem ter exatamente esse lucro no day trade, né? Compra e vende no mesmo dia. Então, é preciso ficar antenado sempre para não levar prejuízo e não fazer parte aí dos 97% que acabam perdendo e não contribuindo com a empresa da qual está comprando as ações, né? Agora, um dado que você comenta aqui, Gilvan, é que o Ibovespa, ela sobe mais de 10% em abril, subiu mais de 10% em abril, porém as perdas passaram de 30% em 2020. Como fica essa conta? Houve, então, um prejuízo? Como você avalia? É importante destacar que o mercado de ações ele tem um termômetro que é o interesse das pessoas em comprar as ações. Então, ele tem uma coisa que nós chamamos de volatilidade, que é a variação dos preços. Algo que para quem não está vivendo o mercado há bastante tempo, ele se surpreende com uma alta de 10, uma queda de 20, depois uma recuperação. Por que eu estou destacando isso? No mês de março, nós tivemos algo de uma perda de mais de 42% no mercado de ações brasileiros. Foi um dos mercados de ações que mais caíram pelo mundo. E o mercado de ações brasileiro sofreu um impacto, caiu 42%. Mas aí lembre-se, quem pensa em ação e não pensa em participação em empresa, se assusta. O que eu tenho sempre defendido aqui é que você precisa olhar para o mercado de ações, lembrando que você está comprando participação. Então, nessa queda de março, empresas líderes dos setores, como Ambev, Banco Itaú, Light, diversas empresas que eram players relevantes ou dominavam os mercados, tiveram bastante queda. Em abril, depois que teve ali a normalização, até lembrando o seguinte, em março nós tivemos aí 6 circuit breaks, né? O que é o circuit break? Quando o mercado cai mais de 10%. Então, isso assustou muitos investidores que se desfizeram dos seus ativos e buscaram ativos mais seguros. Por exemplo, renda fixa, títulos do Tesouro Direto, basicamente. Então, hoje, em abril, agora que você tem uma normalização, entende melhor a pandemia e espera respostas mais efetivas para a recuperação dela, as pessoas estão voltando para o mercado. Mas é um cenário de muita cautela, tanto que os investidores internacionais sempre salientam o mercado acionário, a participação de empresas, tem que se pensar no longo prazo, não pode ser a sua reserva de emergência. Acho que é aquela comparação que você de vez em quando faz de quando é que eu vou poder comprar novamente ações da Coca-Cola a 80 centavos de dólares, né? É verdade. De dólar, né? Esse raciocínio é ótimo, eu adoro ele. Eu até estou escrevendo um artigo para o Conselho Federal de Administração, onde eu vou estar falando sobre valuation, né? Qual é a diferença entre preço e valor. Até convido todos a participarem, a fazerem essa leitura, a gente pode até abordar ela aqui, mas existe uma diferença entre preço e valor, porque às vezes você paga um preço muito mais baixo do que um valor real ou muito mais acima. Então, preço é diferente de valor. Então, fique ligado sempre nas dicas aqui que a gente traz, porque a empresa que hoje você pode olhar com os olhos assustados, daqui a pouco, quando a pandemia passar, ela pode estar valendo muito mais, e se você se desfizer agora, pode ter, né, um arrependimento no futuro. Agora, outra coisa também que houve um aumento considerável é o dólar, né, em abril. Como você avalia essas transições, esses aumentos do dólar? O dólar tem uma relação direta com a insegurança do investidor. À medida que o investidor se sente inseguro, ele começa a tirar dólares do Brasil. Historicamente, o Brasil sempre teve uma entrada de investidor internacional pelas altas taxas de juros que ele pagava. Lembrando que o Brasil já pagou 26% de taxa de juros no passado e agora paga algo em torno de 3,75%. Nessa ótica, um investidor internacional, ele começa a olhar outras opções de investimento. E aí ele enxerga em outros mercados
e não só isso, a tranquilidade política. Então, você vê o seguinte, ó, as variáveis são o endividamento do Brasil, a dívida pública vai subir, você tem uma insegurança política e você não consegue ver uma recuperação rápida. Você olha outros mercados. E aí, o investidor internacional tira a moeda da economia, consequentemente, o dólar sobe. E aí, isso é ruim. Você tem sempre que trazer uma tranquilidade para os investidores. Um outro ponto de tranquilidade que os investidores buscam é naquele metal que um determinado apresentador sempre diz que vale mais do que dinheiro. E aí eu queria que você explicasse essa relação, que agora parece que cresceu essa busca pelo ouro para trazer mais segurança. Como é isso? Então, para quem fez economia e no curso de administração tem uma parte muito interessante sobre economia, existe uma coisa chamada padrão ouro. Eu preciso voltar no tempo para responder. No passado, quando você emitia $1, você tinha que depositar uma quantidade X de ouro. Era a relação padrão ouro. Então, para cada nota, uma quantidade de ouro. Devido à grande crise da Segunda Guerra Mundial e dos Estados Unidos em 29, o que aconteceu? Você tirou o padrão ouro, ou seja, você não precisa agora emitir moeda e emitir uma quantidade de ouro. Até brinco muito daquele efeito La Casa de Papel, tá? Então agora você não precisa mais ter ouro para emitir moeda, você emite moeda abundantemente. Dito isso, o ouro acabou sendo moeda escassa, né? Ele tem a escassez, e foi até por isso que você tirou a paridade ouro, porque você tinha pouco ouro no mundo para a emissão de moeda. Então, nesse conceito, o ouro a gente chama de flight to quality, né? Voando para a qualidade. Você busca um ativo seguro para você proteger seu dinheiro. Então, o ouro acaba tendo uma proteção muito maior quando você compara com produtos que possam ter inflação, com produtos como participação de empresa. Então, existe muito essa ideia de fugir para o ouro. Mesmo porque o ouro vai ser ouro e ele nunca vai deixar de ser ouro e nunca vai se deteriorar, né? Sempre vai estar lá o seu seguro. Sim, com certeza. E como está a situação na Europa, Estados Unidos? Como foi esse fechamento de abril? O fechamento de abril ele foi muito bom em todas as praças, né? Aumento de mais de 10%, uma recuperação muito interessante, principalmente na Europa, que foi duramente castigada pela Covid-19. Os mercados lá se recuperaram, mas os grandes investidores têm procurado fazer alguma leitura internacional, bem de perto, né, com lupa, para ver o que eles estão pensando. Então, os grandes investidores estão bastante cautelosos. Nesse último final de semana, o Warren Buffett, que é o homem de mais de 80 anos, o papa do mercado, fez uma live no domingo, destacando que o setor de aviação dele, ele não está investindo mais em empresas do setor de aviação. Isso trouxe uma onda de precaução e as ações, por exemplo, do mercado da aviação caíram. O setor de aviação, no mundo todo, causa uma preocupação. Nós tivemos aqui no Brasil o rompimento da Embraer com a Boeing, que analisou duramente as ações da Embraer, mas o mundo tem uma preocupação com o setor de aviação. Então, tirando o setor de aviação, o varejo, a gente acredita que será inserido crédito. Eu até falei com um amigo meu que mora próximo de Nova York, só para vocês saberem, lá quem declarou imposto de renda, o Donald Trump deu $2.950. Tá? Então, assim, tem uma distribuição de renda, existem algumas ideias de pagamento de cartão de crédito e de algumas concessões. Mas o mundo se recupera, mas olhando muito de perto quais são os estímulos monetários para essa volta da economia. Gilvan, baseado nos cenários que você observou em abril, eu queria que você fizesse aí uma previsão, ou talvez algumas dicas, tecesse alguma expectativa sobre o mês de maio. Excelente. Eu sou um pouco resistente a essas questões de previsões, porque os cenários mudam muito rápido. A gente tem um termo no mercado chamado Black Swan, que é um cisne negro que acontece. O presidente do BTG Pactual, o André Esteves, ele fez um comentário que eu adorei. Ele falou, tem muito Black Swan para pouco lago. Então, ele quis dizer o seguinte, tem muitos fenômenos que a gente não conhece que está acontecendo no atual cenário. Eu tenho uma preocupação muito grande com um setor de crédito, porque os empresários precisam e os bancos têm uma dificuldade de conceder isso atualmente, é uma discussão importante. Mas acho que a grande discussão aqui, para quem quer fazer investimento, sempre defendendo que aqui nós não estamos recomendando, mas sim apresentando teses, né, grandes estudos, basicamente, e o grande estudo fala que você tem que diversificar os seus recursos. Então, isso é uma verdade. Agora, no mês de abril, a B3, que é o órgão que fiscaliza ali a Bolsa de Valores, ela teve um aumento de mais de 300 mil participantes, né, as pessoas entendendo que o mercado de ações é para o longo prazo.
300 mil pessoas entraram no mercado de ações e é importante você ter uma diversificação. Lembrar também a importância da reserva de emergência. Não adianta você investir os seus recursos principais, mas sim utilizar uma reserva de emergência. Isso é muito importante. Isso vai trazer maior tranquilidade, não concentrar num único ativo. E acredito que ter uma liquidez imediata, né? Ter um produto que que permita você sair rápido do mercado. Caso o mercado venha a ter uma grande confusão, você tem a liquidez. Isso eu acho que é tema para o nosso próximo encontro, para falar sobre liquidez. Mas o importante é diversificação e liquidez. Não concentrar num único produto e ter a facilidade de saída rápida desse investimento que você realizou. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão de mercado, te seguindo, como faz? Né? Importante destacar aqui meu LinkedIn, Gilvan Bueno Costa, meu Twitter também, que é o Bueno Costa 20. Sempre estarei lá respondendo e encontro marcado no nosso próximo encontro. É isso aí. E eu tenho uma dica para você também, que é continuar assistindo aos episódios, às edições do Investidor em Ação, sempre trazendo dicas novas para você investir com um pouco mais de segurança. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, felicito os nossos seguidores e convido sempre a estar presente até para mandar suas dúvidas. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Investidor em Ação.